E hoje vamos falar de Schopenhauer. Schopenhauer, um filósofo, ele nasce na Prússia, filósofo, portanto, alemão, do século XIX. Ele vem de 1788 a 1860. Ele compartilha conosco uma das obras mais conhecidas dele. No início não foi tanto, ele ficou muito deprimido por causa disso, não foi reconhecida, mas depois ele republicou uma outra roupagem, alguns outros dizeres, explicando a primeira obra, e aí sim fez um sucesso grande, que é O Mundo como Vontade e Representação. E eu vou falar um pouquinho sobre essa vontade e representação, e começar com vocês a falar sobre essa teoria, e depois abrir o leque aí para algumas perguntas. Schopenhauer, ele desconstrói aquilo que foi feito no período clássico. O período clássico é o período do racionalismo. Principalmente esse período moderno, que vai do 15º século até o 19º, e no período clássico também, que através da razão, como a República de Platão, você acaba coordenando o ímpeto e os apetites, conforme Platão disse na República. Schopenhauer, ele desconstrói tanto esse pensamento quanto o pensamento moderno. Ele se torna um grande estudioso de Kant, Immanuel Kant, e o que Kant falava sobre o si, Schopenhauer substitui isso através da vontade. Para Schopenhauer, o que governa o ser humano não é a razão, como os modernos e os clássicos diziam. O que governa o ser humano é a vontade, é o desejo. E através da vontade e do desejo é que nós somos seres. Então, os seres humanos pertencentes ao reino animal. E como pertencente ao reino animal, todos os animais, seja lá os reinos que forem, o reino mineral, vegetal, animal, se constitui através da vontade. E ele acabou influenciando distintamente dois grandes filósofos muito conhecidos na filosofia. Friedrich Nietzsche, que nós já abordamos no nosso programa, e Sigmund Freud, que descobriu o método de como se fazer, então, de como se estudar no inconsciente. Influenciou distintamente tanto Freud quanto Nietzsche. E o que ele dizia sobre a vontade? Ele dizia que a vontade governa o ser humano. Então, o desejo que o ser humano tem, essa vontade louca, desvairada, de ser o que é, nada mais, nada menos do que faz parte do ser humano. E é isso que governa. Porque, na época do racionalismo, se falava que quem governava o ser humano, na realidade, era essa razão. E por causa disso, Schopenhauer, ele tem alguns atributos bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes, com os internautas, os nossos alunos. Ele fala, por exemplo, que o desejo sexual é a vontade do ser humano de procriar. E tem alguns comentários bem interessantes. Por exemplo, para ele, o amor é a procura da procriação, do desejo e vontade da relação sexual de se manter na sua existência. Então, os rapazes e moças que estão aqui, que às vezes terminam um relacionamento, para ele, você não termina um relacionamento porque você acabou não gostando da pessoa amada, ou porque foi frustrante a pessoa amada. É porque ele não viu na pessoa, a pessoa que termina, não olha a outra pessoa uma propriedade muito grande de constituir meios da continuação da espécie dele. Então, ele simplesmente termina o relacionamento, ele ou ela. Porque, no fundo,
o que nós temos é vontade. Vontade e desejo de procriar e da relação sexual, dos prazeres do mundo. Então, para ele, é isso. Então, ninguém precisa ficar chateado porque eu sou gordo, eu sou magra, eu sou bonita, eu sou feia. Não, é que para aquela pessoa, você não tem uma perspectiva interessante de procriação para a continuação da espécie. Para ele, é isso. De certa forma, isso conforta alguns. Mas, para ele, é vontade. Então, e é isso que vamos comentar um pouquinho com vocês, sobre a questão da dor e prazer. Ora, como que a gente sente, então, compaixão? Para Schopenhauer, já que é vontade, não é razão o que domina, por isso vontade e representação, que é o livro mais conhecido dele, ele começa a falar sobre solidariedade. Por que eu tenho solidariedade? Como que eu tenho a compaixão? Como surge a compaixão? A compaixão surge porque eu compartilho das vontades não realizadas do outro. Assim como as minhas vontades não são realizadas, a do outro também não é, então eu tenho uma solidariedade para com o outro. Em outras palavras, dizendo, quando um universitário termina com uma universitária, a universitária fica triste, ela sente compaixão da outra universitária também, que ficou sozinha porque terminou o namoro. Então, existe uma compaixão, uma solidariedade diante das afinidades do término de um relacionamento, porque a vontade e o desejo não foram realizados. Ora, se nós compreendermos de forma razoável essa vontade que nós estamos comentando, então eu falaria para vocês sobre a questão da dor, da depressão, da angústia, que para ele isso é, na realidade, algo já previsto. Porque na vida nós temos vontades e desejos, e as vontades e os desejos não são realizados. Então, a vida sempre vai oscilar entre a dor e o prazer. Porque eu tenho desejo, eu tenho prazer, novamente eu tenho desejo, eu tenho vontade, tenho prazer, acaba, percebe? A vida é essa, cheia de vontades. Ou eu luto para que a minha vontade seja bem sucedida, ou eu luto para a continuidade da minha vontade. Então, na vida, continuamente eu tenho vontades. E muitas vezes essas vontades não são realizadas. Os meus desejos não são realizados. Qual é o problema? O problema é que eu sempre tenho a expectativa das minhas vontades e os meus desejos serem realizados. Quando eles não são realizados, eu sinto uma frustração enorme. Aí vem a angústia. E com a angústia, a depressão. E com a depressão, a vontade de se matar. É por isso que a gente vê jovens, por exemplo, que quando terminam um relacionamento, tem uma depressão profunda e quer se matar. Qual é o problema? Criou uma expectativa diante da frustração de uma vontade. Ele não se preparou diante da frustração. Ele sempre esperou uma expectativa positiva. Então, o que seria interessante, conselho de Schopenhauer? Você se preparar para isso. E quanto mais consciente você tiver, melhor você vai viver. Então, porque todos nós sabemos que na vida temos angústias, temos tristezas, temos rupturas. E em alguns outros momentos, imensa alegria. Aí ele fala, essa felicidade é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque a felicidade é momentânea. São momentos que a gente tem na vida que nos distraem da realidade. Qual é a realidade? O sofrimento.
Então, para a vida para ele é um constante sofrimento. E a felicidade alcança ou se alterna em alguns momentos da nossa existência. Qual é o grande problema? Para Schopenhauer, a gente fixa nesses momentos pequenos de prazer e de felicidade. Mas percebam, quando a gente come uma comida muito gostosa, muito saborosa, ela termina. E aí, depois de um tempo, você tem vontade de comer novamente. Uma bebida, uma comida. A relação sexual, você faz, tem um prazer muito grande, mas depois você tem desejo de ter mais e mais e mais e mais. E é a vida. Esse é o processo da vida. Por isso a vida é um eterno sofrimento. Porque você sempre vai ter vontade e você sempre vai ter desejo. Então, saber lidar com esse paradoxo é que é o desafio da nossa contemporaneidade. Muitos jovens e muitas pessoas não estão preparados para o sofrimento. Nós somos preparados apenas para ter sucesso. E quando o sucesso não vem, nos frustramos. O sucesso, por exemplo, de alcançar um emprego com um salário razoável. O sucesso de viver eternamente apaixonado num relacionamento. Num mar de rosas. A gente esquece, por exemplo, que algumas pessoas casam como um conto de fadas e acham que vão viver felizes para sempre. Aí Schopenhauer fala, mas a vida não é assim. A gente tem que entender que o príncipe virou sapo há muito tempo. Porque essa é a vida. O Schopenhauer dizia, na realidade, o príncipe sempre foi sapo. Você que nunca enxergou o sapo no príncipe. Você sempre idealizou o príncipe. Esse é o problema. Aí quando o príncipe vira sapo, se frustra. Então, qual o segredo? Seja realista. Ao meu ver, Schopenhauer é mais realista do que pessimista. Ele é considerado como um filósofo do pessimismo, mas ele é mais realista. Ele fala, veja a realidade está aqui, ao vivo. Por isso ele teve um sério problema. Quando ele foi para a universidade em Berlim, ele dava aula no mesmo horário que Hegel. Ele teve a insanidade de marcar o mesmo horário. Hegel é um racionalista. E Hegel olhava como uma dialética. Imagine o que aconteceu com as aulas de Schopenhauer. A sala ficava vazia. Ele teve que desistir da carreira acadêmica. Porque ele trabalhava, estamos falando isso no século XIX, ele trabalhava com o realismo. E muitas pessoas não gostam de escutar isso. Elas gostam de escutar uma história romanceada, um processo de sucesso, falando que o sucesso você pode pensar e o sucesso vem através, tal. O problema é que você tem que pensar de forma positiva. Schopenhauer falava, isso é uma besteira, isso é uma bobagem, porque a frustração é pior. Se você não alcançar o sucesso que você tem toda essa expectativa, meu amigo, o desastre vem, e vem com toda a força. Aí vem um casamento frustrado, filhos frustrados, as expectativas que os pais colocam nos filhos, a expectativa que filhos colocam nos pais, expectativa que aluno coloca em professor, expectativa que professor coloca em aluno, percebem a dinâmica aí? De namorado na namorada, da namorada para o namorado, no amigo para a amiga. Por que nós nos frustramos diante da característica humana de um amigo, por exemplo, não fazer aquilo que a gente gosta? Ou nos surpreendemos com algo negativo? É porque a gente sempre espera o melhor. E quando o melhor não vem, a gente se frustra.
Então, qual o segredo para Schopenhauer? Olha de forma natural, realista, porque a vida é sofrer. A vida é feita de vontades não realizadas, ou um desejo constante de realizar vontades. Então, para Schopenhauer, a vida é sofrimento e dor. Não devemos fugir disso. Então, a vida é uma alternância constante, dor, necessidade de algo ou de alguém. E criamos necessidades. Criamos necessidades por causa das nossas vontades. Muitas vezes nos aproximamos de alguém porque esteticamente o outro é belo. O condicionamento diante da relação de prazer. Então, as necessidades supridas. A relação do prazer e a vontade. Agora, quando você consegue algo, por exemplo, você tem o desejo, a vontade de ter um objeto, de ter um carro caro. Você tem um carro, compra um carro. 3 meses, 4 meses, o carro já não é aquela novidade mais. O que ocorre? Para Schopenhauer, ocorre o tédio. A satisfação da necessidade suprida. Aí você vai inventar, aí no próximo ano você quer comprar um outro carro para sua necessidade, seu desejo, sua vontade ser suprida de novo. E com isso, existe toda uma indústria por trás, fazendo que as lanternas sejam diferentes, os para-choques diferentes, para que você tenha uma necessidade ou tenha uma vontade de comprar algo para se endividar novamente. E a indústria funciona desse aspecto. Só que o que não se fala, não se comenta, é que sempre vem o tédio. Eu já vi rapazes aqui na faculdade, na universidade, que lutaram para conquistar uma moça. Conquistam a moça, perde interesse pela moça. Porque o que determinou a vontade dele foi o processo de conquista. Conquistou, perdeu, virou tédio. Outro dia um rapaz estava conversando comigo e me perguntou: professor, o que eu faço? Perdi a vontade, perdi o desejo, perdi o tesão. E aí, o que eu faço com isso? Percebe? É porque a gente tem que esperar isso. Para Schopenhauer, é exatamente isso. O tesão acaba, a vontade recomeça. Por que as pessoas traem? As pessoas traem, para Schopenhauer, seria a realização do desejo, da vontade, entra o tédio, e do tédio a possibilidade de um recomeço com uma outra pessoa, ou sentir prazer no corpo do outro. A traição é isso. Qual é o segredo? Qual o segredo, talvez, para um relacionamento estável e durável? Você ressignificar sempre. Talvez seja esse o segredo. É você criar possibilidades de novas vontades com o mesmo parceiro, ou com a mesma parceira. É você não deixar a peteca cair. É você sempre surpreender o outro com coisas agradáveis, para que o relacionamento possa ter a sua continuidade através de desejos e vontades, analisando através da filosofia de Schopenhauer. Então, porque a vida é sempre esse querer e essa conquista constante. Desejo, dor. Vocês já repararam por que pessoas que utilizam a relação sexual com dor, olha a relação de prazer e dor, como eles são muito próximas.
E nessa relação de desejo-dor, a satisfação, bem cedo que traz isso à relação da sociedade. Então, o desejo, para Schopenhauer, é uma miragem. Simplesmente uma miragem. Por que uma miragem? Porque você vai satisfazer o seu desejo e depois você vai querer realizar de novo, e querer realizar de novo, e querer realizar de novo, até o fim da sua vida. Uma constante busca de satisfação de desejo. E aí, cada desejo não satisfeito ou satisfeito, vem o tédio, e aí eu coloquei como nada, vem do nada, o vazio, o tédio, né? Então o homem está condenado a ser infeliz. Senhores, para Schopenhauer, quanto mais cedo você se tornar consciente disso, melhor vai ser para você. Essa história de felicidade plena, constante, isso para Schopenhauer é bobagem. Mas aí está o problema da nossa sociedade contemporânea. Então a vida é sofrimento e dor, e a vontade se renova a cada dia. Aí vem o que Schopenhauer chama de, e eu interpretando Schopenhauer, de proposta de superação da dor. Qual seria a proposta? Schopenhauer, já falei que ele teve uma influência muito grande, ele recebeu a influência de Kant e recebeu a influência do budismo e a filosofia oriental. O que ele fala, então? Que quando você está preparado para a diversidade da vida, quando você está preparado para que esse desejo e essa vontade não sejam supridas, ou se for suprida vem o tédio, você se supera constantemente. Então é através desse exercício de consciência diante da infelicidade que é certa, você se supera. A superação advém daí, em você se preparar para as adversidades. Você se prepara e supera diante de uma experiência artística. A arte para Schopenhauer é muito importante. A arte para Schopenhauer é essa capacidade intuitiva do ser humano de contemplação. Para ele, há uma proximidade entre intuição, liberdade e força de vontade individual. É isso que nos faz compreender um pouco, ter um alívio diante do sofrimento. Veja, não é o resultado da vontade, não é a satisfação do desejo da vontade, mas sim o alívio diante da compreensão e a contemplação da arte. Assim, diante dessa contemplação, nós temos o bálsamo que alivia a angústia. E diante da arte, de Schopenhauer, nós temos paz. E a vida, então, acaba sendo suportável. Suportável por quê? Porque viver é sofrer. Então, já que a vontade é fonte de todos os sofrimentos, já que a vontade se torna irracional e inconsciente, já que a vontade traz dor e a felicidade é uma interrupção temporária da infelicidade e se torna um prazer momentâneo, logo, o refrigério para a alma é a arte. Então ele fala assim, o artista, o pintor, empresta os olhos para o espectador, evidenciando a essência,
Qual é a essência da arte? O sentido da vida. Então, o essencial, a essência, acaba se manifestando através do ser fenomênico. Ora, é por isso que tem Rubem Alves, ele faz uma pergunta muito interessante em um dos livros dele. Ele comenta assim: por que nós colocamos quadros nas paredes brancas? Por que as nossas casas não têm só paredes brancas? Só paredes brancas? Porque nós temos uma necessidade da arte. A pintura estabelece uma relação de contemplação. E como Schopenhauer fala, é o pintor emprestando seus olhos à intuição. Porque o essencial se manifesta. Então, através da arte, você encontra a alegria, a felicidade. Através da arte, você consegue encontrar a paz. Então, para Schopenhauer, o sofrimento é positivo. Pois ele faz se sentir com facilidade. E qual é a negatividade? A felicidade para ele é negativa, porque é ilusória. É a interrupção momentânea da dor e do tédio. Então, o objetivo da existência, sem dúvida nenhuma, é a questão do sofrimento. Ora, quando nós falamos da arte, falamos do domínio da vontade própria. A arte, nós falamos que é a inversão da relação entre vontade e representação. O que significa essa inversão da representação? Porque agora, a minha vontade, ela deixa de ser automaticamente representativa para ser algo contemplativo, algo que me faz aproximar da própria vida. E aí eu sinto paz. Essa é a relação da arte para Spinoza. Por isso que a arte ela é tão singular. É essa relação de inversão. Então, atividades artísticas, por exemplo, revelariam algo atemporal, algo eterno. Então ele coloca como um nível crescente a arte. E como ele coloca esse nível crescente? Ele começa pela arquitetura, escultura, pintura, poesia lírica, poesia trágica e, por final, a música. Nós temos estudantes do curso de música aqui do NASP. Para Schopenhauer, o alívio do sofrimento em nível crescente, começando pela arquitetura e terminando com o maior nível de contemplação e de alívio ao sofrimento em ordem crescente. E, por último, maior, então, é a música. A música deveria ser, algo que faz com que o ser humano aliviasse do sofrimento. Eu não sei se Schopenhauer, se estivesse vivo hoje, ele teria a mesma compreensão sobre algumas músicas. Mas estava comentando com alguns alunos aqui, antes do programa começar, que talvez ele escolhesse o tipo de música que aliviaria o seu espírito e a sua alma. Ele era um espírito livre, um pensador livre, e ele dizia as coisas veementemente, sem pensar muito, e as respostas eram muito duras às vezes. Talvez Schopenhauer simplesmente ignorasse a música que não traria paz, ignorasse as músicas que trariam angústia da alma, porque aumentaria o sofrimento. Então ele ia em direção às músicas que tivesse essa contemplação. A música, então, ocupa o primeiro lugar de todas as artes. Liberta os objetos da vontade. Propõe a liberdade do homem em face aos diferentes aspectos assumidos pela vontade.
já que vontade, algo que eu não consigo satisfazer, e se consigo satisfazer, vem o tédio. Então, senhores, a angústia da alma, que todos nós temos, e que é inevitável, ela faz parte da vida. E o que nós devemos fazer, como seres viventes, compreender. Em outras palavras, não criar uma expectativa muito grande. Sermos realistas diante das possibilidades das perdas. Perda de bens materiais, perdas de relacionamentos, perdas de pessoas queridas, ou pelo término de um relacionamento, ou pela morte de alguém. Seja lá namorado, namorada, seja esposo, esposa, filho, filha. Esperarmos que na vida vai existir sofrimento. Estar consciente de que as nossas vontades nunca serão realmente satisfeitas. E que muitas vezes, quando satisfeitas, nós nos sentiremos entediados. E diante disso, a possibilidade, mesmo diante da realidade presente, recriarmos, ressignificarmos, para que através da consciência possamos viver de forma plena. Não uma felicidade utópica, porque nós somos sujeitos da história, e como sujeitos da história, nós podemos e devemos fazer a nossa trajetória. E se nós fazemos a nossa trajetória, cabe a nós a ressignificação constante diante da estrada percorrida. Está aí algumas das lições que eu pude aprender com Schopenhauer. Eu espero poder ter transmitido de forma sábia e interessante para os nossos ouvintes, internautas, nossos alunos aqui presentes. Tem me ajudado muito. E eu espero que possa ajudar a todos vocês. Lembre-se, a vontade nunca vai ser satisfeita plenamente. E quando vocês se sentirem tristes, usem a arte. Vá até a natureza, escuta uma boa música, veja e contemple um quadro, para que a paz possa reinar novamente em você, e você ter forças para ressignificar, a sua potência possa aumentar, e o seu ato possa ser contínuo. Senhores, senhoras, muito obrigado.